Olá, estamos ao vivo aqui na Conferência Estadual Espírito do Paraná 2019 com Wagner de Assis. Ele que é diretor, produtor, roteirista e é o diretor e o idealizador dessa nova obra cinematográfica que dia 16 de maio estará nos cinemas, que é a Cinebiografia de Allan Kardec. Wagner, muito obrigado. A Rádio Fraternidade agradece a tua presença. Da onde surgiu? Qual foi a ideia de criar essa grande obra, esse marco dentro do cinema brasileiro, já que você é o criador, é o produtor, o roteirista do Nosso Lar, que é uma das maiores bilheterias, uma das maiores públicos, e vamos dizer assim, tem uma característica bem interessante, né? O filme brasileiro que tem o maior número de recursos técnicos, né? De efeitos especiais, né? Você nem sabia disso, né? Mas quando fizeram a conta, 350 efeitos, né? Sim. Então, como é fazer essa obra, Kardec? Como foi idealizar esse filme e como foi fazer? Por que surgiu essa ideia? Boa noite, enfim, boa noite, bom dia e boa tarde, né? Isso, estamos na internet, né? Então, exatamente. A qualquer momento o pessoal vai ouvir. O filme começa com um projeto anterior a ele, que foi o livro que o Marcel Sotomayor escreveu sobre o Kardec. Você já pensou a partir do livro? Na verdade, ele pensou. Ele me procurou, ele estava na parte final do livro. E eu ainda cheguei a ler alguns originais. E ele, quando ele terminou o livro, falou assim: bom, agora é a sua vez de levar essa história para o cinema. Eu não estava muito preparado, porque eu estava trabalhando muito na continuação do Nosso Lar, trabalhando no Nosso Lar 2 e alguns outros projetos paralelos. Mas esse tipo de convite que você não pode recusar, né? Certo. E concomitante, uma produtora, a maior produtora carioca, provavelmente a Conspiração Filmes, também estava interessada nesse roteiro do Marcel. Também estava interessada em fazer biografias, porque eles têm um histórico de biografias de sucesso. E o Kardec era um nome que sempre agradou muito a eles. E aí, quando um soube do outro, a gente foi e conversou. O Leonardo Monteiro de Barros e a Eliana Soares, que são os produtores do filme, eles sentaram comigo. Eu contei um pouco do que eu imaginava como devesse ser esse filme, já imaginando qual o corte, qual a história, qual o roteiro. E eles estavam lá começando um projeto da forma deles e eles acabaram direcionando o projeto que eles estavam começando para a gente casar as ideias, e aí nasce o filme. O livro do Marcel Sotomayor é muito bem feito, muito bem escrito, é um grande jornalista, tem essa linguagem jornalística. A partir desse material do Marcel, foi mais fácil idealizar o roteiro, assim, toda a roteirização? O roteirista foi você também, né? Eu sou roteirista e quem assina o roteiro junto comigo é o LG Baião, que colaborou muito comigo nesse processo de recortar, né? De que história a gente quer contar. Nada é fácil em cinema, nada é simples, nada é rápido. Não. Então, por mais que o livro do Marcel tenha sido super bem sucedido, e ainda é super bem sucedido, é um livro, então o cinema é uma outra linguagem, uma outra forma de comunicação. Adaptar é muito difícil, você tem que fazer escolhas que às vezes são escolhas dolorosas, mas são escolhas. Então a gente demorou um tempo para conceber onde a gente começava e onde a gente terminava o filme. E eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque a gente resolveu concentrar na essência de quem é o Kardec. Primeiro na essência de quem era o professor Rivaio e depois na transformação no Allan Kardec. E a obra, assim, ela é muito fiel, ela é um recorte, né, da vida ali, de um momento de Hippolyte Léon de Nizar Rivaio, um momento também de Kardec. Ele é uma obra, assim, tipo, real, é quase um documentário, ou ele tem as licenças poéticas para virar uma ficção? Para poder fazer uma ficção, você tem que ter licenças poéticas, sim, não tem como. Se a gente for para o aspecto documental, a gente é uma outra narrativa, é um outro projeto, é uma outra proposta, que deve ser feito, já foi feito, existem projetos assim, mas a gente optou por entrar pelo ramo da ficção. E o ramo da ficção precisa de drama, precisa de conflito, precisa de um início, um meio, um fim, um antagonista, ápice, né? Enfim, nesse caso antagonistas. Sim. A vantagem é que a gente pôde encontrar diversos elementos presentes na história do Kardec. Então, essa montagem, ela decorre de fatos que existem. A gente inventou muito pouco, para dizer a verdade. Para quem a gente já mostrou o filme em teste, ficou absolutamente satisfeito com a fidedignidade, não aos fatos extremamente desenvolvidos, mas com a credibilidade com que o filme apresenta a partir do momento em que aquelas histórias estão lá.
Você vai reconhecer coisas que você sabe da biografia do Kardec lá. Eventualmente você tem que combinar personagem, eventualmente você tem que pular um ou outro evento, mas está tudo lá. Então aquilo ali pode servir para apresentar o Kardec para quem não conhece o Kardec, pode servir para mostrar para quem acha que conhece o Kardec que deixou de pensar em diversos aspectos da vida do Kardec, e para quem é um especialista do Kardec pode servir de deleite para ver muita coisa que eventualmente nunca imaginou. Um Kardec de pijama, né? Um Sabe? Kardec na sua intimidade, não uma intimidade de um professor que trabalhava a noite adentro, uma intimidade de um professor que tinha um casamento incrível, com uma mulher incrível, que sentia, que sofria, que tinha sono, medo, e um medo natural, mas assim, nada que venha ser contrário ao que nós conhecemos de fato sobre a vida do Kardec. É muito difícil você interpretar o passado com os olhos do presente, muito. Até porque, vamos dizer, numa questão de imagem, nós temos somente uma imagem de Kardec, que é aquela a imagem dele clássica, sisuda até de certa forma. Quase uma transgressão de uma foto, né? A foto, ele está muito mais o professor amigo de todos nós do que aquela foto que aquela hoje foto é muito séria, né? É quase um imperador, né? É muito prolegômenos, né? Totalmente, totalmente. E a gente tinha necessidade de mostrar um Kardec humano, um professor rival humano. É humanizar, então, Kardec. Absolutamente. Ele tem os conflitos, Absolutamente. Ele é um ser humano como eu, como você, absolutamente. Normal. É um homem que tinha um histórico e que tem uma coragem absurda em se transformar por uma causa, por uma verdade na qual ele acreditou muito. Isso é muito humano. E o filme tem muito disso. O filme transborda isso. Eu pergunto essa questão, não sei se essa questão, se é um documentário, se é uma ficção, porque, vamos dizer assim, certas horas, assim, alguns, vamos dizer assim, entre aspas, alguns radicais são mais críticos, né? Você pega o exemplo de Bohemian Rhapsody, que teve gente assim que taxou, que criticou. E aí isso até eu faço a pergunta para evitar esse tipo de crítica. Não tem problema, né? Essa crítica vai existir, mas a gente sempre... A pessoa que critica dessa forma, ela não entende o processo de realização, né? O drama precisa de conflito, o drama precisa de encaminhamento de situações com crescimento, precisa de transformação. E isso é normal. Desde que o cinema começou a adaptar histórias, tem gente que clama pela veracidade dos fatos. Se você for filmar a veracidade dos fatos, tais quais eles aconteceram, fica um filme chatíssimo de horas e horas e horas. Porque a vida real, ela é preenchida de um monte de coisa que eventualmente não tem tanto drama, né? É um reality show, né? É um reality show. Você pega um reality show e mesmo editado, nos reality shows, as pessoas editam para ter drama. Que você fica o dia inteiro ali no... Exatamente. Para tem... contar uma história em 1h40 e 1h50, você tem que fazer escolhas. E tá tudo bem. O filme ele tem que trazer a essência do que ele adapta. Essa é a verdade. E aí a gente tentou trabalhar em cima disso. Me diga uma coisa, assim, qual foi o processo de seleção, assim, escolher Leonardo Medeiros para Kardec? Escolher Sandra Coverlone, pô, a atriz com Urso de Ouro em Berlim. Qual foi o processo, assim? Se chegou, parece Amélie, parece Kardec, na qual verdade, foi Sandra assim? Palma de Ouro em Cannes. E também não ganhou o Urso? Ganhou Cannes. Então, desculpa mas aí. é tão bom quanto. É tão bom quanto. Perdão meus ouvintes aí. Não, perdão para Sandra, porque na verdade assim, um prêmio incrível, né? Mas tem um momento mágico que é quando o personagem encontra o ator e vice-versa. Você pode ir por semelhança física, você pode ir por confiar na caracterização, mas tem um momento mágico em que você diz assim, caramba, é isso. Então a gente meio que deixou correr. A gente foi olhando, e o primeiro a encontrar foi o Leonardo Medeiros. E quando a gente encontrou o Leonardo dentro de outros nomes que a gente tinha ideia, foi inequívoco. Era assim, gente, esse cara, ele tem todos os recursos artísticos e profissionais e históricos para interpretar esse personagem. Eu sempre achei que seria o Tony Ramos, né? Mas quando surgiu o Leonardo, eu achei o cara. Falou-se do nome do Tony, mas isso é na imprensa, o projeto nem existia de fato. E com todo o Tony é talvez um dos maiores atores do Brasil, mas quando a gente foi de fato fazer o filme, não chegou-se a falar com o Tony. O Leonardo foi uma quando o filme grande começou escolha. A existir de fato, né? Houve uma conversa ou outra, mas o Tony estava envolvido em outros projetos e é isso. O personagem encontra o ator e está tudo certo. E com a Sandra foi assim. A Sandra, na verdade, foi uma escolha já quase uma unanimidade.
O Leonardo também foi unanimidade, mas a gente precisava encontrar primeiro ele para depois encontrar ela. E aí, quando o Léo veio, a gente começou a olhar atrizes que eventualmente poderiam ter uma química, sintonia, porque o filme também apresenta uma Gabi, né, uma Amélie Gabrielle, na intimidade ele a chama Gabi, de Gabi, né? O filme apresenta uma mulher muito forte também nesse sentido. E uma mulher que nós não conhecemos também, né? A história não prestou o devido mérito que a Gabi merece, que a Amélie merece. E aí a Sandra veio de uma maneira mais forte, assim. Não teve uma grande surpresa, a Sandra. Você olhar, encontrar a Sandra e falar, gente, ela pode fazer o que ela quiser. Ela é uma ótima incrível, atriz, né? E ela vai fazer muito bem esse personagem. E aí ela e o Léo, nos ensaios, você já via que a coisa deu certo e foi muito bonito. Wagner, desde a hora que você pensou, vou fazer o filme, não nessa hora, mas na hora que você deu o primeiro passo da maratona, quanto tempo levou? 5 anos. 5 anos. 5 anos, desde a primeira reunião com o Marcel Sotomayor, a encontrar o pessoal da conspiração, a estabelecer que era um projeto, a acoplar uma distribuidora, coprodutora que é a Sony, e a Sony veio de uma maneira muito bacana, porque as pessoas lá dentro entenderam a força do nome Kardec. E aí, enfim, desenvolver roteiro, financiamento. E o financiamento? Muito difícil? Fazer filme no Brasil continua sendo é difícil. Muito filme difícil, de época, né? Filmar em Paris, ou seja, foi filmar em euro, né? Então a gente... Toda essa maratona... Você corre várias maratonas para fazer um filme. Tem umas que doem muito e outras que doem muito pouco. Mas todas doem, de uma certa maneira. A maratona de financiamento é uma maratona muito dolorosa, angustiante, porque você não sabe quando você começa. Mas as coisas se encaixaram e a gente pôde começar. Então, a gente está lançando o filme no dia 16 de maio, que não coincidentemente, ou seja, não por acaso, é exatamente 1 ano depois de quando a gente começou a filmar. A gente começou a filmar em Paris no dia 16 de maio de 2018. Então, trabalho de produção, de filmagem até agora, da edição... largada até a linha de chegada, 1 ano exatamente. Meus parabéns, isso é maravilhoso. Então. Não, sensacional. Para o tamanho do filme que é, para a quantidade de pós-produção que o filme tem... Pós-produção foi aqui. Aqui no Brasil, E eu acho que esse é decorrente também um pouco as pessoas vão se apaixonando pelo projeto e dão um gás maior, viram noite, enfim, e tá lá, tá pronto. O Emmanuel, que é também um dos personagens que você pretende retratar, em uma de suas obras falou que a maior caridade que a gente pode fazer pelo Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. O cinema, você como diretor de cinema, você está sendo esse divulgador aí, como o nosso presidente da federação falou há pouco. Nosso lar atingiu 1,5 milhão. Em 5 dias. No final, mais de 40 milhões. Não, eu digo assim, os livros, né? 1,5 milhão. E você... Em 5 dias a gente vendeu 2 milhões de ingressos. 2 milhões de ingressos. Assim, eu acho que sim, você divulgar, você compartilhar com as pessoas algo que te faz bem, no qual você acredita, é fantástico. Isso é a essência do trabalho do próprio Kardec. Ele era um professor, ele não queria saber das mesas girantes, e um dia ele se deixa levar, e ele vê o fenômeno e ele resolve investigar. Ele investiga, vê que tem uma coisa incrível por trás disso, e aí ele codifica esse conhecimento todo, produz um livro, e ele sai que nem um general na guerra, enfim, deixa de ser rival para virar Kardec, enfim. Isso é uma divulgação que eu acho que decorrente de você viver essa verdade. Então, para mim, não adianta você dizer estou divulgando o Espiritismo se você não vive ele, se você não o entende, não o respeita. E antes de divulgar, é melhor viver o Espiritismo tal qual ele é. E isso talvez seja o nosso maior desafio, né? Se transformar, né? A reforma íntima e tal, para poder depois falar. Então, eu não quero ser arauto da divulgação do Espiritismo, porque o Espiritismo nem precisa disso. A verdade, ela paira acima de todos nós. Mas eu prefiro acreditar que dentro da minha profissão, eu reconheço essas histórias que são incríveis e eu busco o máximo possível para contar essas histórias. Assim é o Emmanuel. A gente contar uma cinematografia de um espírito atravessando 2000 anos, eu acho uma história espetacular. Seja para espírita, seja para não espírita. Então o esforço é esse. O nosso lar também é para não espírita, eu conheço inúmeros. Absolutamente. Então para mim, eu preciso respeitar o cinema, a arte, contando uma boa história no cinema, e as pessoas só vão ao cinema por causa disso. E eu preciso respeitar o espiritismo, para não usá-lo de forma inequívoca ou mentirosa ou hipócrita dentro disso. Então eu sempre separo muito isso,
Tanto que filmes a gente pode fazer outros projetos que respiram na linha das coisas que tem dentro do espiritismo, mas não tem diretamente ligação com a doutrina espírita. E tudo bem, a gente está falando... Como foi a Menina Índigo, como né? foi a Menina Índigo, que está lá no Sinal dos Tempos, de A Gênese, mas a gente, obviamente, usou recursos narrativos que estão ligados muito mais com o mundo contemporâneo do que com coisas da doutrina espírita, mas tem doutrina espírita dentro do filme. Sim, evidente. A novela, O Espelho da Vida, é a mesma coisa. Uma menina não atravessa um Sim. espelho. Se bem que a física quântica poderia inventar qualquer coisa, mas não tem essa informação. É a licença poética a licença que vocês poética, estão a gente fala de trazendo. reencarnação. Sim. Então a gente pode um dia falar de mundos habitados, de pluralidade dos mundos, de mediunidade, ou seja, a gente tem tantos temas incríveis e histórias incríveis dentro desse universo espírita que a gente talvez não precise nem do adjetivo. A gente não precisa de filme espírita, a gente precisa de filme. Não fazer como você mesmo falou, não é um novo segmento, uma comédia, um Não é drama, um gênero. não é um gênero. Não é um gênero. Quando um a gente filme. fala do filme como tema que bebe na fonte do espiritismo, tudo certo. E esse cuidado talvez seja um cuidado simplório, mas é importante de ser colocado. Não é um gênero, é um filme, é uma cinebiografia. O Nosso Lar é um drama, o Emmanuel é um épico. Então, e a história das Irmãs Fox, de novo, é uma cinebiografia, mas que estão ligadas diretamente a todo esse conhecimento. Um arquiteto pode fazer isso no seu trabalho, um advogado pode fazer isso no seu trabalho, enfim, e os artistas e as pessoas que lidam com cultura também. Eu estava vendo na tua biografia, você já tem acho que 8 filmes, né, no geral, assim, né? Acho que sim, né? Que você, por exemplo, já fez Xuxa... Entre roteiros aí são Xuxa, mais. Não, Xuxa e os Duendes foi onde comecei, nos anos 90, né? E agora você, vamos dizer assim, se enveredou pela essa questão, assim, você acha que esse tema... que eu adoro o tema. Adoro o tema. Eu sou espírita e eu conheço a doutrina há anos. E era isso até que eu ia perguntar, pro Wagner Pessoa, quando que foi o teu encontro com o espiritismo? Eu não me lembro. Então você nasceu num lar espírita? Não chega a ser um lar espírita, mas eu não me lembro. Eu me lembro de muito novo ir a centro receber passe e a igreja, fiz a primeira comunhão, enfim. A questão da espiritualidade nunca foi um problema pra gente. A gente sempre viveu ela de uma forma muito doce, muito bacana, né? E aceitando as verdades, as coisas presentes. Então, para mim foi tudo muito tranquilo. Então, quando eu digo assim, eu sou espírita, para as pessoas é uma coisa importante, para mim é só uma informação. É como o Marcel, né? O Marcel, ele continua sendo aquela posição dele. Ele não se diz, ele não sou mas olha o quanto que ele divulga o espiritismo, quanto né? Ele fala da doutrina espírita. Chico Xavier. Então, exatamente. Então, o Kardec, os outros livros, eu acho que a gente está na época de começar a perder rótulos, né? Sim. Perder muros, perder fronteiras. Livro Kardec, então o filme Kardec é uma ponte. E assim, eu vejo o espiritismo como uma doutrina mesmo. E quando o Divaldo fala sobre Jesus, é a mesma coisa. Está falando de questões cristãs que são maiores do que religiões, né? Uhum. A verdade, ela é maior do que qualquer religião, né? O importante é a verdade. Exatamente. Né? A briga do Kardec é pela verdade. O espírito da verdade era o espírito que ele respeitava e a quem ele seguia. A missão foi dada a ele pelo espírito da verdade. E quando ele diz ok... Escolheu bem o nome, né? Exatamente. Quando ele diz ok, vou nessa, ele está indo por uma questão filosófica, que é a mesma questão de Sócrates, se você for olhar, né? Ou seja, dos grandes homens da humanidade, eles trabalharam por um conceito universal. Isso é sensacional. Né? Não, com certeza. E qual que é a tua próxima obra? Divaldo vai ser o teu próximo filme? Não, Divaldo é um filme que já foi feito, que vai estrear no segundo semestre. Já está pronto, já está pronto. É uma outra produtora, mas enfim, é uma história, a história da mas vida do Divaldo. Não, eu não tenho nenhuma participação. Não tem. Só certo. Um a aplaudir lá no cinema. Pensei que fosse da Cinética, a Conspiração não é outra. A gente quer filmar o Nosso Lar 2, é o nosso próximo projeto. E Emmanuel também é um projeto. O Emmanuel, a gente está vendo qual que a gente consegue fazer primeiro. Certo. Depende do tal do dinheiro, né? Não, com certeza, não é fácil. Estamos falando de espiritualidade, mas vivemos no mundo material, tem né? Recurso. E não adianta ter pouco recurso para fazer mais ou menos. Não, tem que fazer um filme bem feito. Eu acredito que é melhor esperar e fazer bem. Que você tem uma responsabilidade. Exatamente. Nosso Lar. Você acredita que quando eu vi Nosso Lar, eu pensei, acho que é legal ir pra lá. Quero ir amanhã já. Tinha muita gente com medo do umbral e muita gente querendo ir morar na cidade. Eu pensei né? assim que foi assim. Wagner, muito obrigado. A Rádio Fraternidade agradece a tua gentileza, teu carinho aqui. E o que a gente deseja todo sucesso do mundo aí pro teu trabalho. Então, o sucesso é decorrente de um trabalho em conjunto, né? Ou seja, o sucesso é
A gente faz o filme, mas ele não é nada se ele não for multiplicado. Se as pessoas não forem ao cinema no dia 16 de maio, se as pessoas não falarem nas redes sociais, se as pessoas eventualmente não levarem pessoas que não conhecem o Kardec para conhecerem o Kardec. Então, esse sucesso do filme, ele não é do Wagner. Esse sucesso é do filme, é mérito da história. Mas precisa que isso seja feito. Então, assim, a partir do dia 18 de abril, a Sony, em parceria com os exibidores no Brasil inteiro, vai abrir pré-vendas do filme. Então vai ter lá informação nas redes sociais, Kardec Filme, Facebook, Instagram. Mobilizem-se. Quem está ouvindo, junta grupos de 50 pessoas, de no mínimo 50 pessoas, preço médio da entrada, não vai ser entrada cheia, em qualquer horário. Então, isso, é uma ótima se a gente promoção, começa a fazer isso já a partir impulso, do dia 18 de abril, os exibidores vão ver o nível de procura que tem. E isso é fundamental. Quem sabe aumenta as salas também, né? Exatamente. Isso aí mostra que, assim, eu tô segurando o leme lá, né? Mas não vou remar sozinho. Eu não posso fazer o filme ser um sucesso. Para o filme ser um sucesso, as pessoas têm o direito. Vai estar remando e as pessoas têm contigo, o direito, né? de irem e não gostar. Elas não precisam ir ao cinema porque são espíritas, não. Elas podem ir ao cinema porque elas gostam de ver uma boa história. Ponto. O resto a história faz por si. Eu tenho certeza que vai ser uma boa história. Obrigado, Wagner. Sucesso para ti. Um abraço para todos os ouvintes. Deus fique com todos aí. Valeu, meu irmão. Um abraço.